meus amores, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu vim fazer a parte 2 do vídeo anterior, contando mais um pouquinho pra vocês como é que funciona essa conexão da intuição. E me veio pra contar pra vocês uma história, tá? É um pedaço, sim, da minha história, mas é bem rápido, é bem curto e esse vídeo não vai ficar longo como o anterior, tá bom? Então, como é que Deus fala com nós? Através da nossa intuição. Vocês já ouviram alguém falar assim, nossa, como essa pessoa é intuitiva? Ou dizer até mesmo assim, nossa, eu sou muito intuitiva, eu vou muito pelo meu coração. Então, essa pessoa escuta muito a voz de Deus. Porque a intuição é Deus te orientando para qual caminho tu tem que seguir. E mesmo que dê errado, não deu errado, deu super certo. Por quê? Porque quando a gente tem uma intuição e dá errado, era porque essa situação tinha que ensinar alguma coisa para nós. E essa história é a seguinte: um dia, antes de eu despertar, né, para quem eu sou de verdade, eu tive uma intuição muito forte. Eu fazia um tempo que eu tava na cabeça, assim, me vinha aquela coisa com o sentimento, a intuição, de vender o meu carro, né? E eu dizia assim, não, eu não vou vender o carro porque eu preciso do carro, né? Como eu tenho um filho especial, que vira e mexe, eu tenho que fazer um monte de coisa, como é que eu vou ficar sem carro? Pensei assim, né? Como é que eu vou ficar sem carro? Aí um dia eu tava na fase do Dave Leonardo, maratonando o Dave Leonardo, ouvindo todos os vídeos dele, todas as pregações ali, né? E num desses vídeos, eu tava sentada no sofá, e o Dave disse, ele tava falando sobre desapego, né? De tu abrir mão de algo pra fazer a vontade de Deus. E teve alguma coisa que aconteceu ali naquele vídeo, acho que no momento da oração, no final, eu dei um pulo do sofá, porque aquilo veio tão forte no meu coração que me impulsionou, e eu levantei e disse, é isso. Só que aquilo veio assim, ó, veio uma coisa assim dentro de mim, e na hora passou na minha cabeça o pensamento, né? Foi do nada. E junto com o sentimento e o pensamento, na mesma hora veio uma imagem. A imagem de uma loja, que há um tempo atrás, eu conversando com um conhecido meu, ele me falou assim, se tu quiser vender teu carro, eu falo com o rapaz lá e tu leva o carro lá pra ele avaliar. Só que ele falou com o rapaz falou pra me levar o carro e eu, de teimosa, não fui. E eu sempre com aquela coisa, né? Porque eu tinha a intuição de vender o carro, mas, ao mesmo tempo, a minha mente dizia pra mim assim, ó, se tu vender o carro, tu vai ficar a pé. Se tu vender o carro, não sei o que, se tu vender o carro, BBB. Só que o carro, gente, estava sendo pago as prestações toda a vida atrasada. Aí, por exemplo, o carro vencia todo dia 15 e eu ia pagar o carro lá pelo dia 25, 30. Do dia que vencia o carro até eu pagar, o banco morria me ligando. Aí tá, pagava o carro. Aí pagava o carro tipo dia 5, dia 30, dia 1º. E dia 15 vencia o carro de novo. Então eu tinha uma semana de folga de ligação do banco e já começava tudo de novo. Porque quando eu botava uma em dia, já vencia a outra em seguida. E sempre dando problema, o carro sempre dando problema, muita coisa pra fazer, faltava muitas prestações ainda pra quitar, porque eu refinanciei ele 2 vezes, então cada vez que eu refinanciava eu aumentava o número de prestações. E os juros também aumentam. E aí aumenta a tua dívida. E eu pensava assim, meu Deus do céu, até quando eu vou pagando isso? Sabe? Mas ao mesmo tempo eu era grata porque eu tinha o carro, que eu podia fazer um Uber aqui, um Uber ali, rapidinho fazia uns 50, 100 reais, mesmo que a metade do valor fosse pra botar gasolina, né? E porque eu já tava numa fase assim que eu não conseguia mais sair nem pra fazer Uber. Eu não tenho com quem deixar o Bernardo. Ah, mas e tu mora sozinha?
moramos a minha mãe e eu. Mas a minha mãe trabalha e o Bernardo fica acordado o dia todo. Aí vamos supor assim, ela chega de noite e eu saio pra fazer Uber de madrugada. E aí eu trabalho a noite toda. Aí no outro dia ele acorda e eu não dormi. Então eu não ia descansar nunca. E dirigir com sono é terrível. Só quem é Uber sabe disso. E aí, porque só o fato de tu dirigir em si, que cansa a tua mente, já te dá sono. Pode ver que vira e mexe, quando tu entra no Uber, ele tá piscando. Porque dirigir em si cansa. E aí te dá tipo uma sonolência. Então é normal, né? E aí se tu não dorme, se tu não descansa, isso piora. E é perigoso. Então, até pros outros, né? Não só pra nossa vida, mas botar a vida dos outros também em risco. Então não é prudente fazer uma coisa dessas, né? Dirigir a noite toda sem ter dormido nem um pouco. E a noite foi feita pra dormir, não foi feita pra estar na rua. Mas enfim. Nesse dia que eu tava olhando a pregação do Dave, gente, eu senti tão forte no meu coração, tão forte, aquilo veio assim, ó, veio o sentimento que me deu aquele impulso com o pensamento e veio a foto da loja que eu tinha que ir, que era a loja que esse conhecido meu tinha me falado. Aí eu disse assim, tá, tudo bem, eu vendo, mas eu vou testar. Olha o ego falando, eu vou testar pra ver se é isso mesmo. E aí eu lembro que eu não fui direto nessa loja. Eu fui numa outra loja que é muito famosa aqui onde eu moro, que é muito top, né? Que eles pegam o carro, dão aquela tapeada ali e botam pra vender. Me ofereceram um valor altíssimo sobre o carro. Só que, detalhe, eles transferiram o carro pra mim, quando eles me venderam, antes da alienação fiduciária. Então tinha que fazer essa alienação antes e tinha que pagar. E aí não deu certo o negócio nessa loja que eu fui. Aí eu fui naquela loja que veio na foto na hora da intuição. Fui lá, falei com o rapaz, o Alexandre. E falei com ele, gente, ele fez tudo. Deu tudo certo. Sabe o que é isso? Tipo assim, cara, eu ainda fui testar Deus. Então é assim que Deus fala com você. Pela tua intuição. E segue ela, porque é tiro certo. Não tem erro. E se der errado, tá dando certo, mesmo assim. Porque daí se der errado, é porque alguma lição tu tem que tirar daquilo ali. Mas não foi um erro teu. Foi um erro que tu tinha que passar, entende? Pro teu progresso, pro teu crescimento. Então, é assim que Deus fala com a gente, através da nossa intuição. E eu segui a intuição. Fui lá, testei, quebrei a cara... Perdi um dia inteiro sentada naquela outra loja. Fui super assim... eu não vou dizer que eu fui mal atendida. Só que, tipo assim, eu fui bem simples. Então eles olhavam pra mim assim como se... Entendeu? E lá no Alexandre, não. O rapaz me atendeu super bem. O rapaz foi super querido. Gente, depois eu não reconheci o carro. Ele arrumou o carro inteiro. Ele refez toda a pintura do carro, que o lado do motorista tava todo queimado. Desculpa. Ele deixou o carro 0 km pra revender o carro. E vou contar uma coisa pra vocês. Eu tinha que vender esse carro, sabe por quê? Porque ele não levou um dia pra achar um comprador. E deu tudo certo na compra do carro. E hoje o carro já foi até transferido, que já faz um tempinho, né? Nós estamos em setembro, hoje é 21 de setembro, eu vendi o carro dia 7 de junho. E menos de 30 dias depois, o rapaz já tinha transferido o carro pro nome dele, né? Eu entrei no aplicativo para olhar e já não tava mais no meu nome. E eu tinha que desapegar daquele carro, porque ele era o sonho de uma outra pessoa, de uma outra centelha divina. Ele era o sonho de um outro deusinho, entende? E aí depois que eu entendi, eu fiquei muito feliz. Porque eu tava segurando e fazia muito tempo que eu tava segurando. E eu segurava, eu tava segurando. E eu não soltava, eu não abria a mão. E eu abri mão e deu certo. Pra mim e pra ele. Porque daí deu certo pra mim que eu me livrei daquela dívida
né? Consegui resolver algumas coisas e o cara fez tudo. Fez a alienação fiduciária, tanto a de entrada quanto a de saída. Vendeu o carro, o banco financiou o carro pro outro rapaz. O rapaz tá feliz da vida, o carro parou de dar problema. Ó. Então, assim, eu tinha que soltar pra realizar o sonho de uma outra pessoa. Só que não fui eu que realizei o sonho dessa pessoa. Eu só soltei o bem. Quem realizou o sonho dessa pessoa foi o deusinho dela lá. Foi o Deus dela lá. Que é o mesmo Deus meu. Então a gente tá tudo interligado, entende? E foi demais, assim, ó. Hoje, contando isso, é inacreditável. Mas foi bem assim que aconteceu. E onde é que tá Deus, gente? Deus tá dentro de nós, literalmente, porque nós somos Ele. Que nem no vídeo anterior eu dei o exemplo da taça. Essa taça está com essa água, certo? Essa água aqui é Deus. É Deus, é tudo. Essa taça digamos que se eu tivesse 1 milhão de taças, tá? E que essa taça de água aqui, ela desce pra cada taça eu colocar uma gota dessa água em cada taça. Então a taça representa o nosso corpo físico. E cada gota dessa água representa a nossa alma, nós, né? Então, se essa água é Deus e tem uma gotinha dela em cada taça e as taças representam os corpos físicos, quem tu acha que tu é? Exatamente. Só que tu esqueceu disso. Por quê? Tu nasceu sabendo quem tu é. E pra que tu veio? Só que ao longo do caminho, a gente esquece. E os pensamentos tomam conta. Porque nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos a essência por trás dos pensamentos. Quem é que percebe que eu tive um pensamento? A minha essência. O eu de verdade. O meu eu verdadeiro. Que nem diz o Jacob Petrie. O eu falso tá sempre aí. Mas o eu verdadeiro é que tem que predominar. E quem é o eu verdadeiro? É Deus, gente, vivendo essa experiência humana através de nós. Então, é sobre isso. E é lindo isso. A única coisa que Deus quer é contemplar a sua criação. Pablo Marçal dizia que foi contemplando a natureza, os animais, os rios, as cachoeiras, as árvores. Foi contemplando a natureza que ele entendeu quem ele era. Eu já tive mais dificuldade. Eu olhava para as árvores e eu não me achava nem um pouquinho parecida com elas. Mas hoje eu consigo notar. Porque finalmente eu descobri quem eu sou. E pelo menos nesse momento, o meu maior desejo, além de me alinhar definitivamente com um Deus em mim, é fazer com que o maior número de pessoas entenda isso e comece a deixar literalmente, como até uma Moura fala, deixar Deus viver através de vocês. Para que assim a sua experiência aqui na Terra seja perfeitamente do jeitinho que Deus planejou para você. Assim como Ele planejou para mim. E eu ainda tô no início dessa jornada. E eu ainda tenho muita história para contar. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, comenta aqui embaixo pra mim saber que tu chegou até aqui. Só coloca assim, ó, eu cheguei, que eu vou entender que você assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você achar que o conteúdo que eu tô passando aqui tá fazendo alguma diferença ou tá te ajudando de alguma forma. Porque assim tu contribui para que o YouTube ofereça para mais pessoas, e quanto mais pessoas despertar e descobrir quem elas são, menos violência a gente vai ter no mundo, menos ódio a gente vai ter no mundo, mais perdão a gente vai ter no mundo, porque o perdão é inerente ao ser humano, quando ele descobre quem ele é. E isso é lindo, gente. A vida é incrível, a vida é linda, e é sobre isso, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído de alguma maneira.
E se você acha que esse vídeo vai fazer sentido para alguém que você conhece, esteja passando por um momento difícil e precise dessa informação, manda esse vídeo para ela. O meu desejo do fundo do meu coração é que a tua vida seja transformada através da vontade do Senhor para ti. Que a tua história, ela já tá escrita. Tá bom? Sabe aquele déjà vu? Eu já fiz isso antes. É exatamente isso. Tu já viu toda a tua história, de todas as formas, de todas as versões possíveis. Tu viu tudo antes de nascer. Só que tu esqueceu disso. Então, às vezes, a gente tem lapsos momentâneos de memória da nossa essência. Tá bom? Eu ainda tenho muita coisa pra falar pra vocês. Mas se eu for falar tudo num vídeo só, eu acho que vai dar uma semana de vídeo. Assim, direto. E ninguém tem esse tempo disponível, né? Principalmente quem tá identificado com o corpo e tem que trabalhar, né? Mas isso aqui não deixa de ser um trabalho. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Dá trabalho. Falar sobre isso não é que dá trabalho. Eu comentei num grupo do meu bairro, que eu fazia parte, sobre a oração. Aconteceu algumas catástrofes aqui de desastres naturais, que choveu, inundou e entrou água nas casas e tudo mais. E a menina disse assim: a gente tem que implorar para Deus para que isso pare de acontecer. Só que isso é igual à escassez. Quanto mais eu suplico para Deus sentindo que eu não tenho, mais falta eu vou viver. E isso aí não tem nada a ver, gente, com lei da atração. Porque tem gente que não acredita em lei da atração. Isso tá na Bíblia. A quem tem, mais será dado. E a quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Isso quer dizer o quê? Se eu tô com sentimento de falta, é mais falta que eu vou ter pra mim. Então até o pouco que eu tenho eu vou perder. Entende? E quanto mais eu for abundante, quanto mais eu tiver abundância dentro de mim, quanto mais rica eu for, quanto mais eu me sentir próspera, mais prosperidade eu vou ter. E eu não tô falando de dinheiro. Aliás, eu não tô falando só de dinheiro. Eu tô falando em todos os aspectos da nossa vida. Isso serve pra tudo. Por exemplo, eu tenho uma geladeira. Ela tá um caquinho. Ela tá velhinha, mas ela tá funcionando. Mas eu chego pra ela e digo: ô, geladeira caco, tu tá muito feia, eu queria uma geladeira nova. O que vai acontecer comigo se eu tô vibrando que eu não quero ela? Ela vai estragar. De alguma maneira ela vai estragar. Porque tudo é energia. E todo sentimento que tu tem no teu coração emana através de ti pro universo. O universo, Deus, ele lê isso e diz assim: se tu tá sentindo isso, é isso que tu gosta, então é isso que eu vou te dar. Porque o universo não sabe o que é bom e ruim. O que vai acontecer? É óbvio que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Ao invés da pessoa olhar para aquela geladeira e abençoar aquela geladeira, Jesus dizia: usa a boca para abençoar, não para amaldiçoar as coisas, e muito menos as pessoas. Então, ao invés de olhar para aquela geladeira que tá um caquinho, mas tu olha para ela com amor, tu ama, porque nossa, como ela me serviu, nossa, quanta coisa ela congelou para mim, quantos refrigerantes ela manteve gelado, quantas águas geladas eu pude dar no meu portão para alguém graças a essa geladeira, como eu sou grata. Tu pode sonhar em ter algo melhor, mas Deus só vai te colocar no muito se tu honrar no pouco. Ele te testa no pouco.
Porque se tu for fiel no pouco, ele te coloca no muito. Aí a pessoa diz assim, eu não quero mais esse caco de geladeira, eu quero uma inverter, eu quero uma inox. Pode ter tudo o que tu quiser na tua vida. Mas a ingratidão, ela te afasta daquilo que tu quer. É por isso que nós temos que ser gratos. Só que ser grato não é simplesmente dizer muito obrigada. É sentir a gratidão dentro do coração, em profundidade e com sinceridade. E eu demorei muito, eu confesso pra vocês, que no começo, quando eu comecei a praticar a gratidão, era da boca pra fora. Mas com o tempo, mesmo sendo da boca pra fora, algumas coisas começaram a mudar. E com o tempo tu vai vendo a mudança e tu vai realmente sentindo a gratidão. Por quê? Porque simplesmente tu vê que funciona, sabe? É que nem Deus dizer assim... É que nem uma pessoa dizer assim, ó, eu não acredito em Deus. Aí acontece um milagre na vida dela e ela passa a acreditar em Deus. Ou ela assiste um testemunho de alguém e ela passa a acreditar em Deus por causa daquela pessoa, por causa daquele testemunho. E ontem me caiu uma ficha. Eu falei isso no vídeo anterior. Que, gente, é que esse vídeo aqui e o vídeo que eu gravei anteriormente está sendo gravado no mesmo dia, tá? Por isso que eu disse nos dois vídeos que ontem eu tive um insight. Que às vezes a gente diz assim, nossa, mas por que não acontece mais coisa boa na minha vida? Porque a gente não conta. A gente tá preocupado com, ai, porque fulano vai me invejar. Ai, porque não sei o que. Gente, inveja não existe. A inveja tá na cabeça de vocês. Assim como tinha na minha cabeça. Que eu achava, eu não vou contar tal coisa porque fulano vai ter inveja, eu vou perder. Isso não existe. Fulano vai ter de mim aquilo que eu acredito que ele vai ter de mim. Só que muitas vezes, às vezes a gente acha que a pessoa tem inveja da gente, a pessoa não tem inveja da gente. Mas a gente cria inveja. E muitas vezes quem tem inveja é nós. Porque às vezes a gente queria tanto ter uma vida assim. Ai, o pátio do vizinho é tão mais verde. Só que cada um tá aqui para viver a sua história e a sua experiência. E Deus tem tudo perfeitinho pra tua vida e pra minha vida. Às vezes, o carro que tu sonha não é o carro que eu sonho. Mas o carro que tu sonha é melhor que o carro que eu sonho. Só que eu sonho com esse carro. E tu sonha com outro carro. Vou dar um exemplo, tá? O meu carro era um Celta. Eu sempre sonhei em ter um Celta. Eu fiz autoescola num Celta. Do mesmo ano e da mesma cor do que eu tinha. Por incrível que pareça, foi o que eu consegui financiar. Exatamente igual o da autoescola. Co-criei, né? Sem saber. Só que tu sonha com uma BMW. E eu não sonho com uma BMW. Eu sonho com um Onix. Por exemplo. Tu sonha com uma BMW, eu sonho com Onix. Por quê? Porque o teu sonho é Deus querendo viver essa experiência através de ti. Então o teu sonho é uma BMW porque é nela que ele quer andar. Mas no meu sonho, o meu sonho é um Onix. Vermelho, Active, lindo, top. Meu sonho é um Onix. Porque na minha história, na minha vida, Deus quer andar num Onix. E por que eu vou ter inveja de ti se o meu sonho é um Onix e não é uma BMW? Mas o teu sonho é uma BMW azul, os bancos branco ou caramelo, sei lá que cor é aquilo, gelo. É muito bonita, mas não é o meu sonho. Não hoje. E não sei se vai ser futuramente, porque não é o tipo de carro que me chama atenção. Porque pra facilitar minha vida, eu prefiro um carrinho 4 portas. Esse dia eu até tava pensando, eu vou procurar um casinho daqueles antigos. Aí eu lembrei, mas o casinho é 2 portas. Aí até eu levantar, até eu puxar o banco, o Bernardo já vomitou o carro inteiro. Não ia dar certo. Tem que ser um 4 portas, que daí ele já abre a porta. Não, porque eu andava travado as portas. Mas enfim, eu desço correndo e já abro a porta.
Aí ele vomita na rua, dá tempo. Já passei muito por isso, então eu sei que dá tempo. Entendeu, gente? É sobre isso. Bom, vou parando por aqui, porque eu acho que a mensagem desse vídeo já foi dada, tá? Eu espero que de alguma maneira eu tenha contribuído, eu já falei isso. Eu espero de alguma maneira que eu tenha contribuído com vocês com esse vídeo aqui, tá bom? Do fundo do meu coração. E eu disse que eu ia explicar, né? Num vídeo aí que eu fiz, eu disse que eu ia explicar o porquê que eu tô dizendo essa frase. Eu amo vocês. Mas eu não vou explicar isso hoje, porque senão esse vídeo vai dar 1 hora e aí ninguém vai querer assistir, né? E o foco aqui é que a pessoa tenha interesse em assistir o vídeo até o final, para que ela entenda quem ela é e ela desperte, ela tenha a vida dela transformada pra melhor. Do jeitinho que Deus quer pra você, tá bom? Um beijo. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo, tá bom? Beijão.